doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender então? Cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios bios traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com o amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. Ver jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar. O equilíbrio é necessário. Tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar. O que é bom valorizar para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Ah, tá, beleza. Obrigada. Bom dia, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja com vocês. Quando vocês estão animados para mais um dia, quando vocês dormiram bem, Deus é muito bom, né? E só de pensar do que Ele nos protege, isso me faz querer agradecê-lo ainda mais. Vamos orar?
Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigada pelo teu constante amor que nos alcança. Obrigada por mais um dia na tua presença, por poder começarmos nos consagrando a ti e buscando em tua palavra a solução para os nossos problemas. Em nome de Jesus, Pai, aqueça o nosso coração com as tuas promessas e opere em nós a tua vontade para que possamos andar de acordo com o teu querer. Em nome de Jesus, conduza mais um estudo nesta manhã. Peço que o Senhor seja o nosso instrutor, o nosso mentor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E por isso, eu peço, toma-me, ó Senhor, para ser tua inteiramente. Deponho todos os meus planos, todos os meus projetos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagra-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com a sua providência, como a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada, segundo a vida de Cristo. Você entendeu essa oração? Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada, segundo a vida de Cristo. Aqui está falando de caráter, de fazer com que o seu caráter seja moldado segundo a imagem e semelhança de Deus. E para isto, estamos aprendendo nesta semana que precisamos tratar a nossa vontade. Precisamos treinar o jejum, a oração, sair do superficial e literalmente abraçar essas ferramentas espirituais como armas espirituais para vencermos a tentação, para entendermos a palavra de Deus, para termos intimidade com Deus, para vencer o eu e nos preparar para o grande dia, o retorno de Cristo. Essa semana, eu comentei com vocês, né, sobre um dos estudos da lição, quando Jesus fala, não se turbe o coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Eu vou voltar e vou levar vocês para ficar junto comigo, para que nós nunca nos separemos novamente. E os discípulos, eles não tinham entendido isso. Eles estavam aflitos. Por quê? Aflitos porque deixaram que as emoções tomassem conta. Primeiro que eles estavam chateados porque um dentre eles era o traidor. Segundo, Jesus estava se despedindo deles, mas não eternamente. Aí Jesus fala assim, não permita que o coração de vocês fiquem perturbados. Não permita. Isso significa que temos a capacidade de saber lidar, sim, com as nossas emoções. Precisamos entender como. E uma delas é tratando a vontade, é humilhando a carne, é jejuando, é orando, é buscando em Deus sabedoria para que a cada dia, com Ele nos molde segundo a sua vida. É a oração. Entregar todos os planos a Ele, para saber se isso deve ser levado adiante ou não. Toma-me por inteira, Senhor, não é pela metade. Precisamos fazer mais amizade com o pastor do Salmo. E parar de ficar decorando, né, esse verso sem entender a essência dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos falam, né? Pensando que nada material, nada na vida, nada na família vai faltar. E realmente em muitos lares não faltam. E às vezes este é um grande perigo, por não sentirmos a necessidade de Deus, porque afinal de contas nada me falta. Mas quando lemos lá em Salmos, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo assim, tudo está me faltando. Mas o Senhor que é meu amigo íntimo, o Senhor não me falta. Então, ainda que tudo te falte, se você tiver Jesus como seu amigo íntimo, se você confiar nele, nada vai te faltar. E aí você se lembra
da sua experiência de vida, de como você chegou até aqui, você vê o cuidado e o amor de Deus na sua vida. Porque Ele prometeu que tudo que você passar, Ele não vai permitir que você passe se você não der conta. E outra que ele não deixa você fazer isso sozinho, né? Ó, o povo aí dando bom dia. Bom dia, Nete. Fico feliz que você está participando. Bom dia para cada um de vocês, viu? Vamos fazer do nosso dia uma bênção. Bom dia. Bom dia. Senhor, bom dia, irmã Laurinda. Bom dia. Então vamos aproveitar em nome de Jesus, com a força de Cristo, para aprender a usar essa ferramenta. E por isso propus ontem este desafio. Quero ver, reagem e coloquem aí uma mãozinha, uma curtidinha, para saber quantos vão participar do desafio de hoje. Quantos aí abraçaram esse desafio? Quantos vão se envolver? Mais pessoas entrando, mais alguns levantando as mãos, amém. Mais alguém? Um de cada vez, tá? Quantos aí? Lembre-se, hein? Me diga que eu vou me esquecer. Me ensine, eu vou lembrar. Mas me envolva e eu aprendo. E este desafio é para você se envolver. Vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo? E não existe melhor momento para isso do que a gente fazer junto. Ok? E você não está pagando nada caro para isso. Você está literalmente tendo uma mentoria. Deus ama você. Ele está provendo todos os meios para poder tirar da situação que você está. Só que você precisa cooperar com Ele, falar, eu quero. Não tenha medo da abstinência, não tenha medo da dor de cabeça, não tenha medo da sua fragilidade. Olhe para Cristo. Porque quando a gente olha para nós mesmos, nós não vemos solução, não vemos poder, força suficiente, porque não temos. A gente tem que olhar para Cristo. E aí você vai ver que não tem como dar errado. Ok? Por isso que eu quero começar com vocês falando um verso lindo, lindo, lindo. Muitos conhecem. Talvez muitos ainda não entenderam a essência dele. Quando Jesus fala lá em Mateus 21, 22. 21, 22 diz assim: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Você entende isso, sim ou não? Será que entende? Você tem orado a Deus a ponto de ter a convicção que Ele vai responder as suas orações? Porque nos é ensinado orarmos, pedir a Deus e já agradecer. Isso é fé. Crendo, já coloque todas as ferramentas necessárias para você cooperar com o que você está pedindo. Porque oração não depende só de Cristo. Ele vai fazer o impossível. Mas aquilo que você pode fazer, Ele vai te ajudar e vai esperar que você faça. As providências de Deus são tão rápidas e a gente precisa também nos mover para receber essas providências. Pedimos, desejamos bênçãos, mas nós não estamos colocando o pé na água, falta isso. Então, uma das formas é nós nos consagrarmos juntos, em jejum e oração. Vocês viram lá na descrição o horário das 10 e às 3 da tarde. Teremos uma oração especial, cada um no mesmo momento. Não será feita uma chamada, mas você vai saber que naquele momento eu estarei em oração por você, ok? Pelos planos, pelo propósito que Deus designou para nós, mas em especial hoje, irei fazer este jejum com vocês e o foco das minhas orações nesse dia será por cada um de vocês, amém? E pessoas também que têm entrado em contato, pedindo oração, e eu vejo o Espírito Santo agindo, trabalhando, porque é Ele que nos vai dar esta sensibilidade de reconhecer a nossa necessidade dEle. Mas saiba que você também pode orar, se você pedir em nome de Jesus, crendo, orando, em oração, você vai receber. E lembre-se que não é qualquer coisa. Deus não vai atender algo pedido pela sua vontade enferma que está dirigindo este pedido. Ele quer realizar de acordo com a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então temos que ter em mente isto.
ok? Mais uma vez, essa semana a gente conversou sobre como amar a Deus, porque entendemos que por causa do pecado, a gente perdeu essa capacidade. Então, a gente precisa resgatar novamente esta capacidade que foi colocada no coração do homem. Obediência, foi para isso que fomos criados, para amar a Deus, porque Deus é amor. E quando estamos nele, com ele, nós também amamos. Só que o pecado veio e bagunçou tudo. E ele deixou em sua palavra a forma como vamos amá-lo. E não é de qualquer forma. Não é da maneira que eu entendo, sem antes entender nas Escrituras. E lá está muito claro. E é uma forma de nós rever as nossas crenças, rever os nossos conceitos, aprendizados, porque muitas vezes apenas carregamos os aprendizados que tem ficado em nós, mas não utilizamos nós mesmos as faculdades mentais que Cristo nos deu. Ele deu um cérebro para cada um, amém? Vocês têm cérebro, eu tenho também, todo mundo tem, então a gente precisa aprender a usar, ok? E Cristo fala assim, ó, se você pedir em meu nome, eu vou te dar. Se você pedir sabedoria, ele vai te dar. Se você pedir compreensão da palavra de Deus, ele vai te dar. Se você pedir para que ele te ajude, te dê sabedoria para melhorar sua vida financeira, para que você consiga ter um estilo de vida melhor do que você se encontra, ele vai te dar, ele vai te iluminar, te mostrar os caminhos, ok? Ele vai colocar profissionais à sua disposição para te ajudar a sair de um ponto A para o ponto B. Você tem que buscar. Não é sobre cair do céu. É sobre você abrir os seus olhos espirituais e enxergar que as bênçãos já existem, o propósito maior já existe, um estilo de vida correto para alcançar a perfeição já existe. E mais uma vez repito, o ser perfeito não é você nascer perfeito, não é você simplesmente nunca errar. Ser perfeito, de acordo com a palavra de Deus, é você obedecer de acordo com a luz que você recebe. E até que a porta da graça se feche, nós estamos nesse processo de santificação. Quanto mais nós obedecemos, mais santo nos tornamos. Se vocês me amarem, vocês vão permanecer no meu amor, que Jesus fala. Se vocês me obedecerem, vocês são meus amigos. Se vocês me amam, vocês obedecem às minhas orientações. Quanto mais obedecemos, quanto mais andamos com Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. Isso significa que mais santo vamos nos tornando. E o ser perfeito não é você bater a mão no peito e falar, eu sou vegetariano, eu tenho um estilo de vida saudável, eu vou na igreja. Não, não é isso. Ser santo é você obedecer a Cristo, você obedecer os seus mandamentos. Você recebeu uma luz, você coloca em prática, você obedece. Quanto mais você vai se treinando a fazer isso, porque é o Espírito Santo que vai operar em você, tanto querer realizar, mais santo você vai se tornando. Isso não é lindo? E isso só é possível porque Jesus morreu por nós na cruz. Ele nos uniu com o divino. Só por isso. Senão a gente não conseguiria nem obedecer mais. Então entenda isso. Mas é tão caro, né? Ser vegetariano é tão caro, mudar o estilo de vida, comprar umas coisas saudáveis. Caro. Sabe o que é caro? Caro é sua vida. Custou sangue divino. Caro é a nossa vida, então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar as ferramentas que temos, pedir a Deus sabedoria para trabalhar mais, ou às vezes trabalhar menos, mas com qualidade, fazer mais. O propósito de Deus não era nem que o povo dele estivesse em grandes cidades, nesse ciclo de sistema viciante de trabalho, onde as pessoas não têm tempo para si e para suas famílias. E hoje a ciência mostra que pessoas que vivem no campo, por exemplo, vivem mais, melhor, produzem mais. Hoje a gente tem tanta tecnologia, tem máquina de lavar, tem tudo, e ainda não tem tempo. Antigamente não tinha nada disso, né? As pessoas lavavam roupa no rio, tinha que ir até o rio, se deslocar até o rio, até voltar já foi mais de 1 hora. Deixavam a casa organizada, higienizada, comiam na hora certa, cultivavam, e era 6 horas, já estavam ali na varanda, na lareira, preparados para descansar. E hoje nós temos tantas ferramentas a nosso favor,
e ainda a gente não tem tempo. É estranho, né? A gente precisa começar a questionar essas coisas. A vontade de Deus era que nós vivêssemos em meio à natureza, porque a natureza é uma das matérias da ciência de Deus. Porque fomos criados em unidade, né, com a natureza. Por isso existem essas 8 leis da saúde. São 8 leis naturais, físicas, que se eu quebro, eu vou sentir, porque eu estou conectado com essas leis. E essas mesmas leis que me regem toda a natureza, todo o universo. O sol, a luz, o ar, a água, tudo está conectado. E existe um regente por trás disso, né? É Jesus. Por isso que ele pede para nós darmos atenção a essas leis. Porque ele sabe como a gente funciona e sabe que se nós não vivermos isto, o nosso corpo vai sentir falta. Então entenda uma coisa. Caros somos nós. Precisamos rever nossos conceitos. E não estou falando aqui, tem gente às vezes que está ouvindo, está passando por grandes dificuldades. A minha realidade não é a sua realidade não é a minha, a sua realidade não é a mesma dos outros, mas o que é você fazer o melhor? É você fazer aquilo que você consegue fazer. Por exemplo, nossa, eu preciso ingerir mais grãos, né? Existe tanto grãos, mas aquele ele está mais caro, agora eu não tenho condições. Qual grão você tem condição de ingerir? Feijão, né? Porque é o tradicional, o que mais se usa. A castanha está muito caro, mas eu consigo o amendoim. Tudo bem? Este é o melhor que você pode fazer dentro das condições que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda, como diz o professor Cortella, né? Dar o seu melhor. Não é fazer o melhor do mundo, mas é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. E isso é temperança. É você olhar para o seu armário e saber administrar o que você tem. É você também aprender a fazer boas escolhas, porque o que você tem ali custa dinheiro. Às vezes, se você tem orientação, com ajuda profissional, você vai saber usar melhor os seus recursos, escolher melhor. Entende? E não é fazer o melhor do mundo, é fazer aquilo que cabe no seu orçamento. E é possível, sim, você comer saudável e gastar ainda menos. Mas não é a realidade de muitos. Saiba que Deus, ele olha para suas necessidades, ele sabe o seu tempo, ele sabe o que você está passando, inclusive ele que provê, né, através de pessoas, cesta básica, auxílio. Então seja grato e se contente com aquilo que Deus está entregando para você, mas já aprenda, já receba essas informações e ore a Deus baseado nisso, porque ele fala assim, ó, tudo que você pedir, eu posso fazer. E se não existir aquilo que você está pedindo, não existe na minha cabeça agora melhorar meu recurso financeiro. Não existe agora possibilidade, eu não vejo eu comer assim, nossa, impossível. Você crê em Deus, ele fala tudo o que você pedir, eu vou trazer a existência mesmo que não exista. É só você crer em mim. Então continue com pessoas que estão buscando o mesmo propósito, continue ouvindo a minha palavra. Coloque o pé na água e ele vai trazer as providências. Ele vai, na verdade, fazer você enxergar as providências. Faça o melhor nas condições que você tem. Não é fazer o melhor do mundo. Assim como o ser santo não é você falar, eu não peco. Não é como os fariseus, né, que não entravam nem lá na sinagoga, não preciso, deixa eu que faça a minha oração. Obrigada, Senhor, porque eu não sou como os outros. Não preciso, porque eu já estou obedecendo, sou perfeito. Enquanto gentil, eu não sou digno de entrar neste templo, porque eu conheço as minhas iniquidades, eu sei dos meus pecados. Eu tenho vergonha, Deus, de chegar na sua presença. Qual dessas orações foram aceitas por Deus? Aquele que reconheceu a necessidade de um Salvador. Quem não precisa, quem já está bem, não vai precisar de um médico, não vai precisar de um mentor, de um instrutor. Então a gente tem que ter cuidado com isso, saber diferenciar, ok? Não olhe para você, para suas condições. Olhe para Cristo e comece a pensar agora em tomar decisões, não viver de condição. Se a gente fosse viver de condição, a gente não faria muita coisa. Tá faltando mais a decisão. A primeira decisão é, sim, eu quero entregar minha vida a Cristo, sim, eu quero aceitá-lo como Salvador. Agora, deixa eu aprender como que eu faço isso. Começando, eu preciso obedecê-lo, preciso
contemplar a palavra dele para que eu possa mudar. Nossa, eu preciso descascar mais e desembalar menos, mas olha que as contas, né, deste mês, só consegui comprar banana essa semana. Amém? Dai graças, em tudo dai graças. E vai caminhando. Agora já consigo ter mais de 3 variedades de frutas. Ó, já parei de comprar salgadinho aqui para minhas crianças, bolacha recheada, que você já sabe que é um veneno. Ah, mas não quer comer. É muito bacana que Cristo instrui, né? Ele pensa no ser humano como um todo, em toda a sua fase de desenvolvimento. O nosso paladar está tão... O paladar do ser humano, né? Que não tem ainda tido este conhecimento, aprendido sobre isso, está corrompido. O nosso paladar, por natureza, já está corrompido, porque já crescemos em um ambiente familiar onde associamos a comida de forma afetiva. E é assim. Então, quando você vai experimentar algo mais natural, você não sente o prazer disso como você sente quando come algo estimulante. Porque as suas papilas gustativas, que estão na sua língua, elas estão cada vez mais frágeis. E quanto mais você ingere substâncias químicas que está nos alimentos estimulantes, está nos alimentos industriais, mais vai queimando essas papilas gustativas e você vai perdendo a sensibilidade de sentir o prazer no alimento natural. Só que a boa notícia é que nós temos um poder em nós, que Deus colocou, de autocura. E se nós dermos as condições corretas ao nosso corpo, ele vai trabalhar a nosso favor. Isso significa que as suas papilas podem, sim, se regenerar, voltar. Por isso o detox é uma das formas bacanas de fazer isso. O detox, eu gosto de falar que o melhor detox é você se abster de tudo que faz mal e usar com sabedoria o que faz bem. Esse é o melhor detox, não é você ficar inchar, ficar sem comer. Por isso que o jejum é uma bênção, porque indiretamente é um detox. Você está se abstendo de alimento, e esse jejum só de água mesmo, você está se abstendo de tudo, só água, para você cooperar com o seu sistema digestivo, o seu estômago, para regenerar novas células ali, renovar as bactérias. Então está tudo interligado. A gente precisa, por isso que precisamos nos conhecer para cooperar com a nossa maquinaria viva e vivermos melhor. Entende? Então, não faça o impossível, faça o seu melhor. E lembre-se que você não vai estar sozinho, nem para tomar essas decisões. Você vai ter Cristo para poder te ajudar e caminhar junto com você. Nossa, ela está falando de comer só 3 vezes. Tem gente aí que está achando um absurdo, né? Não sei, estou dando um exemplo. Mas ao ouvir isso é um absurdo. Como assim só 3 vezes? Ah, não consigo. Se você acreditar nisso, realmente você não vai conseguir. Se você falar, peraí, então meu sistema digestivo precisa de espaço, precisa trabalhar, por isso que eu não tô indo no banheiro direito, por isso que toda hora quando eu estou chateada, tô mal, tô ansiosa, eu já vou lá e como alguma coisa. Não, peraí, eu quero mudar. Nossa, mas já trocar aqui pelo alimento mais natural já vai ser difícil. Imagina eu não conseguir comer a 2 em 2 horas como eu faço. Tem gente que tá num nível pior do que você. Então, você tem que... O que você tem que fazer? Como a Bíblia diz, né? Escute as informações, retenha, veja o que faz sentido para você, olhe para a sua realidade. A vontade de Deus é que nós vivêssemos o ideal, né? Mas estamos num mundo tão bagunçado, tão sujo, que, infelizmente, o ideal está tão distante para muitos, mas quanto mais você vai tratando a sua vontade, você vai aprendendo que é possível, sim. Eu não me tornei vegetariana do nada, foi um processo longo, 8 anos. E eu cresci em casa, tendo como referência meu pai e minha mãe. Um com carne, outro com alimentação vegetariana. Então, pude experimentar dos dois. E até ali, os 16, pensa numa guria carnívora, era eu. Mas ir para o internato influenciou, porque lá só tinha comida vegetariana. Não que significa que é 100% saudável, felizmente, porque rico, né, nos lactíneos, trigo branco, enfim. Então, quando você deixa a carne, aí compensou outros alimentos que também eram inflamatórios. Então, eu não comia carne, mas eu me deliciava no queijo, em leite, açúcar. Mas foi a minha caminhada. Então, até aquele momento que eu aprendi que tal alimento estava me fazendo mal, eu falei, eu decidi, então eu vou
começar a ingerir esse aqui então, né, a opção que eu tenho. Eu já estava sendo considerada uma pessoa justa, olha, ela aprendeu e está seguindo. Mas aí, eu fui conhecendo outras pessoas, fazendo outros estudos, me aprofundando mais no estilo de vida saudável, na alimentação vegetariana. E aí, faz 2 anos que eu pude ver na minha vida, depois de 6, 7 anos, que eu não era vegetariana ainda. Falei, meu pai do céu, tô arrasando aqui, não como carne, mas estava compensando em todos os outros que também eram inflamatórios. E aí, fiquei me condenando com isso? Não. Fiquei feliz pelo novo conhecimento, pedi ajuda a Deus, porque não é fácil. Vocês sabem do que eu estou falando? Queijo, tá? Totalmente deletério. Então, ali, se você quer alimentar transtorno mental, coma queijo. Totalmente prejudicial para pessoas, principalmente, que estão enfrentando depressão, ansiedade. Fique longe disso. Isso aí é do mal. Por isso que é tão estimulante, né? Então, assim, mas foi um processo. Fiquei muito tempo sem comer carne, mas comia queijo. Porque não tem carne, não, mas eu como queijo. Não, tava fazendo errado também, mas eu não sabia. Mas enquanto eu não sabia, eu não sou cobrada pela luz que eu não tenho. E Deus, ele foi me dando forças e foi cooperando no meu caminho, me dando a oportunidade de conhecer cada vez mais. Aí, à medida que eu fui conhecendo, nossa, então eu vou ter que parar. Mas não foi assim. Eu parei, aí depois aí era a única opção que tinha, eu fui lá e cedi. Aí fui passando o tempo, parei de novo, não, pera, volta. E foi a caminhada. Até que eu fui insistindo, não, eu não vou comer. E vício, não tem essa história de, tem que ser aos poucos, né? A ciência já mostra isso, que vício deve ser tirado de uma vez. De uma vez. Por isso que, muitas vezes, a gente precisa de ajuda profissional, estar num lugar adequado para você receber um tratamento. Não é assim, né? Todo mundo que vai conseguir fazer isso sozinho. Tem gente que consegue virar a chave ali, não vou colocar mais na minha boca esse cigarro, não vou mais comer esse aqui, ponto final. Eu conheço pessoas que decidiram assim, ó, depois de levantar e cair muitas vezes e falar, não vou fazer mais, e não fizeram. Mas também como existem pessoas que não conseguem sozinhas. Mas a solução é sim, o vício deve ser tirado de uma vez. Por isso que existem clínicas, existem profissionais, pessoas para poder andar junto e auxiliar. Tudo bem? Então, assim, precisamos dar atenção à nossa saúde, porque disso depende a nossa vida. E quanto mais cuidamos da nossa saúde, mais podemos glorificar a Deus, cuidar dos nossos. Porque se a gente cai, se a gente adoece, como vamos cuidar daquelas pessoas que amamos? Como vamos cumprir o nosso propósito nesta terra, que é servir a Cristo? Então, procure fazer o seu melhor. Não o impossível. Deus não pede o impossível de você, porque o impossível quem faz é Ele. Impossível quem faz é Ele. Ele pede para você fazer o que é possível. E assim você vai melhorando. Essa é a caminhada. Mas se você recebe uma luz e você é negligente, você está pecando contra o Espírito Santo. É o que ele diz para nós. Ah, mas aí, nossa, estou pecando contra o Espírito Santo, já estou condenado. Não, levanta. Não existe nenhuma condenação para aqueles que reconhecem a necessidade de Deus. Você caiu, levanta. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltava, comia as coisas que eu sabia, já tinha aprendido que não era mais ainda a carne, né? Eu queria atender as minhas paixões, o apetite. Eu comia já consciente que não estava me fazendo bem. O meu organismo já sentia estranho. Já inchava, já era uma coisa assim terrível. Eu começava a ter essa percepção do meu corpo, porque eu fiquei muito tempo sem comer. Quando eu fui lá e caí, comi uma pizza, cedia, porque era o que tinha, eu já sentia diferente o meu sistema digestivo no outro dia. E aí isso ia me mostrando, isso abrindo os meus olhos, isso ia me fortalecendo para chegar na decisão de não vou comer mais, ponto. Mas isso foi uma caminhada. Assim como você também vai passar por ela, assim como eu estou passando também por outras. Entende? Então, o impossível é a missão de Deus. Deus quer que você faça o possível. Só obedeça a Ele. Ah, mas eu fiz, eu caí. E não se sinta, não dê sugestões à voz do inimigo de ficar te acusando. Olha lá, comeu de novo. Olha lá, tá falando que vai melhorar, né? Fazer jejum pra quê? Você sabe que você vai comer. Não fica ouvindo isso. Quem acusa é Satanás. Cristo, ele está ali com toda a atenção, com foco total para poder te ajudar. Te dar as ferramentas necessárias para cooperar com você na sua transformação. E o que você tem que fazer é só aceitar. Vai, mude. Entre hoje no jejum. Aí chega lá meio-dia. Ai, de manhã eu consegui comer lá a maçã. É meio-dia. Ah, não consegui. Vai lá e come lá um pão, sei lá.
Nossa, você precisa de um pão aqui, ó, porque ela ficar só naquela maçã não deu. Não sei qual que é a sua realidade, né? Aí você, ai, sou um miserável. É mesmo. Não. Fala, Senhor, caí, não consegui. Olha, já recicla, me ajuda. Estou feliz porque eu consegui já de manhã, obrigada pelo teu auxílio. Aí você já lembra, mas melhor ainda se eu fizer jejum à noite, né? Do que de manhã. Mas que bom que eu consegui ficar de manhã na maçã. Agora eu caí, acabei beliscando um pãozinho e tal. Mas eu já sei que não está correto. Você tem que falar isso para você. Isso é renovar sua mente. Não é ficar se condenando. Já tem Satanás para isso. Não vai cooperar com ele. Você tem que cooperar com Cristo. De olhar para você como alguém que quer mudar e que está deixando o Espírito Santo trabalhar em si mesmo. Entende? Então não se condene. Apenas foque. Vá avante. E lembre-se que você tem poder divino ao seu auxílio. Caiu? Levante. Esta é a jornada do cristão. Mas não tenha prazer em ficar caído. Entende isso? Hoje nós vamos continuar, claro, né? Mas eu quero trazer aqui algumas informações muito importantes para vocês a respeito de um regime alimentar saudável. Se vocês ouviram isso, é o meu celular falando comigo, tá? Se não, vocês não entenderam, né? Porque o celular faz aqui ele sinaliza que já tem que tirar do carregador quando chega a 80%. E eu já tirei. Aí toda vez que chega a 80%, ele faz esse barulho. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês aqui está no capítulo 22 do regime alimentar. Do Ciência do Bom Viver, que fala sobre o regime alimentar e a saúde. Mas antes, quero saber se vocês já beberam água. Sim ou não? Já despertaram os órgãos aí? O estômago tá feliz? O fígado? Hã? Espero que sim. Muito bom. Então vamos lá. Preste atenção. Não escute, ouça. Ouça com atenção. Olha só o que Deus deixou registrado para nós muito antes da ciência falar. A ciência descobriu isso. Descobriu nada, já existia. E você poderia saber disso primeiro que a ciência. Mas não gosta de ler? Não aprendeu a gostar. Para quem não gosta, né? Lembre-se que gostar e desgostar é aprendizado. Então você pode aprender a gostar de novo. É só reprogramar a mente. Olha só como que faz isso. Conversa para outro dia. Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Só que já tem grande luz. Tudo que você come forma o seu corpo. Se você se alimenta só de industrializados, só de estimulantes, só de salgado, fritura, isso está formando o seu corpo. Por isso que hoje a ciência fala assim, você é o que você come, em outras palavras. A ciência fala hoje, você é o que você come, e na luz que Deus deixou para nós, o nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Isso há muitos anos atrás. Há constante desgaste dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste. Aqui é fisiologia. Isso é lindo. Uma pessoa escrever de fisiologia, porque o Espírito Santo mostrou para ela, porque ela não estudou fisiologia. E aqui está falando que realmente, tudo que você levantar o seu braço, você já teve um desgaste, você gastou energia. Piscar o olho, você gastou energia. Você colocar a sua roupa, você está gastando energia. Você levantar da cama, está gastando energia. Para tudo se gasta energia. Então tem que repor. Como? Então todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com a sua porção. Os ossos também, os músculos, os nervos requerem a sua porção. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. E se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e tecido. Então, o nosso corpo, a comida é para servir o nosso corpo, não você para servir a comida. Jesus fala assim, não trabalheis
apenas pelo alimento físico, mas invista no alimento espiritual. Por isso que ele disse isso, né? Deve-se escolher. O que é deve-se? Deve-se vem de dever, né? Então não é assim, a escolha se você quiser, tá? Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para a edificação do organismo. O que é isso aqui? Pense antes de comer. Então, quando você sentar à sua mesa, você vai começar a fazer pergunta. Isso aqui edifica o meu organismo? Será que se eu comer isso aqui, o que eu vou sentir? Eu nunca parei para pensar nisso. Então, vamos lá, deixa eu fazer uma autoavaliação. Vou comer isso aqui, vou misturar esse tipo de comida e vamos ver como eu vou me sentir. Aí você fica o dia inteiro sem ir no banheiro, isso é normal? Não. Aí você sente lá que a combinação não foi legal. Como você sabe? Você acabou de sair do banheiro e o que você deixou lá não foi tão assim normal, né? Então você precisa ter atenção a estes sintomas, inclusive odor, gases, isso não é normal, isso é sintoma. Aí você já vai pensar, eita, tô vivendo de sintoma, né? Calma, é reajustável. É possível ajustar isso aí. Então, deve-se escolher o alimento que melhor. Como eu vou escolher se eu não sei? Vamos aprender juntos? Então, vamos ver quem sabe. Deixa eu ver quem já está, né, num caminho à frente para poder me auxiliar. Deixa eu recorrer a um profissional, mas você não precisa só fazer isso. Se você não tem um hábito de estudo, de buscar, já vai em curto caminho. Como a gente curta o caminho? Andando com o que sabe. Se aproximando de quem sabe, investindo em quem sabe. Simples assim. Deve-se escolher o caminho, deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para edificar o seu organismo. Nessa escolha, sabe quem que não é um guia seguro? Está falando aqui? O apetite não é um guia seguro. Então, para você escolher o alimento para edificar o seu organismo, o apetite não é um guia seguro. Você acaba de fazer aquela refeição no almoço, e aí, por causa de maus hábitos e de contemplação, de já ter visto em algum lugar, você agora quer uma sobremesa, comer aquele pudim, que vontade de comer isso agora. Vontade não, né? Desejo de comer aquele doce. Olha o seu apetite aí te enganando, porque ele não é guia seguro. E vontade, toda vontade, todo desejo provém de uma necessidade. Toda necessidade, anota aí, toda necessidade vem de um desejo, mas nem todo desejo tem necessidade. Entendeu ou não? Exemplo, necessidade é o quê? Você precisa disso para viver. Temos várias necessidades. Uma delas, beber água, respirar. Você pode ficar aí 3 dias sem comer, mas sem ar você não fica nem segundos. É uma necessidade de sobrevivência. Então, como que eu sei que a necessidade vem de um desejo? Se você fizer isso aqui, ó. Nossa, eu senti o desejo agora de puxar o ar, senão eu ia sufocar. Nossa, estou com sede, estou com desejo de beber água. Então, toda necessidade, ela é despertada com desejo. Só que nem todo desejo tem necessidade. Por exemplo, você acabou de fazer uma refeição, uma boa refeição, mastigou muito bem, mas aí vem um desejo agora de uma sobremesa, por causa de maus hábitos, paladar corrompido. E aí você fala assim, não, tô com desejo agora de comer aquela barrinha de chocolate. A minha pergunta é, esse desejo tem necessidade? Não, porque você não depende dele para viver, pelo contrário. Dependendo dele, tendo ele como o seu inimigo, porque aquilo que você não vence vai te vencer, e é seu inimigo, aí você come, aí fermenta mais ainda aquilo que já está no seu estômago, atrasa a digestão, entorpece sua mente, te deixa sonolento, misturou açúcar lá no meio, né, das verduras, bagunça tudo, mas você atendeu o seu desejo, é o que interessa, para muitos, né? Então preste atenção, nem todo desejo tem necessidade. E para você saber se tem ou não, você tem que fazer pergunta. Se eu devo comer só 3 vezes ao dia? Ah, mas eu nem faço exercício físico, então tem que treinar comer só 2, que ainda é melhor ainda para mim? Calma que o conselho não, a sugestão, o que vale para um, não vale para outro, isso depende de cada um. Tem gente que gasta muita energia. Se você gasta mais energia mental do que física,
é aconselhável que você não abuse tanto do alimento assim, mas coma, se nutra, e você não depende de 3 refeições para você sobreviver. Agora, uma pessoa que gasta muita energia física, 3 refeições é o suficiente. Então, entenda isso, faça a pergunta: como eu sei que esse desejo não tem necessidade para mim? Já comi, e faz 2 horas que eu comi, mas tô com desejo de comer de novo alguma coisa. Você já sabe que isso é emocional, você já sabe que isso é vício, é um hábito ruim. Aí o que você vai fazer? Você vai ceder? Vai fazer do seu apetite o seu guia? Ou você vai fazer do seu, como ser pensante, você vai usar a sua ferramenta mental para falar: eu quero, mas eu posso? Tudo eu posso, né? Mas não é tudo que me convém, nem tudo é saudável, como diz a palavra de Deus. Então eu vou lutar, vou vencer isso, porque não faz sentido. Eu tô com desejo, mas eu tô com desejo porque eu treinei este hábito errôneo. Agora eu quero vencer ele, então não vou comer, ponto. Ah, não vou sim, ah, não vou. Deus, opera em mim, em nome de Jesus, a vontade correta. Não me deixe lá naquele armário pegar aquele doce. Dá-me forças para jogar tudo fora, vai. Você tá entendendo? É um processo. Aí você conseguiu, mas quando é 7 horas da noite, você vai lá e come. Não consegui, não comi aquela hora, mas comi agora. Ah, miserável, calma. Aí você novamente levanta do chão e vai treinar. É isso. Mas você não deve fazer do apetite o seu guia. É perigoso. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido. Por causa de maus hábitos no seu comer, na forma que você come, você está corrompendo o seu apetite. Muitas vezes, exige alimento, ele só pede o alimento que prejudica a saúde e a enfraquece em lugar de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento, que por toda parte dominam, são em grande parte devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. Então, a doença, um dos maiores motivos de doença e sofrimento, que por toda parte dominam, são em grande parte devido a erros populares. Por isso, ande na contramão do mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também. Por isso que Romanos fala: não se conforme, não ande na mesma direção do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Agora vocês entenderam por que Paulo escreveu isso? A fim de saber quais são os melhores alimentos, devemos estudar. Olha, tá falando assim: eu tenho que só ficar vendo, tenho que só ficar falando, fazendo o que as pessoas falam, né? Não, você tá falando assim: você deve estudar o plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? Gênesis 1:29. Para o regime do ser humano. Aquele que criou o homem e compreende suas necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo, lá em Gênesis 3:18. Então, precisamos estudar, você como filho de Deus, você que está aguardando a volta de Jesus, você precisa estudar o seu plano original e pedir Deus ajuda para te ajudar a viver ele, a fazer uma reciclagem mental, a reestruturar sua mente para conseguir viver ele. Durante esse tempo que eu deixei a carne, por exemplo, e o que serve para mim não serve para você, não serve para todos, no caso, a minha decisão, meu exemplo de vida, mas ele influencia sim, eu percebi que isso não só me ajudou em saúde, mas em entender melhor o mundo espiritual, a vencer mais a carne, as tentações. E isso foi me fortalecendo. Mas aí, por exemplo, durante todo esse tempo, muitas pessoas perguntavam: por que você não come carne, né? Por que você é vegetariana? É por causa dos animais? É isso e aquilo? Então, eu já tive várias respostas durante todo esse tempo. Mas hoje, eu já tenho uma mais coerente, muito simples. E vou falar para você não está me perguntando, mas eu vou falar. Por que eu não como carne? Porque eu tenho estudado o plano original de Deus. E eu vi que aquele plano original, hoje a ciência inclusive tem mostrado isso, que é melhor.
faz com que não só nós vivamos mais e melhor, mas como também me prepara para uma eternidade com Cristo. Por exemplo, no céu, lá em Isaías 60, quando fala sobre o novo céu e nova terra, se eu tiver falado errado o capítulo, alguém pode corrigir, digitar aí, por favor. Mas lá fala sobre o novo céu e nova terra. Você que crê que Jesus vai voltar, você precisa se atentar a isso. Lá está dizendo sobre o novo céu e nova terra, onde o leão e o cordeiro vão pastar juntos. Não vai ter morte. Se não vai ter morte, como é que você vai ter que matar a galinha ou fazer um churrasco para você comer? Não vai ter isso. Então, eu me sinto no dever de já treinar a minha mente para conseguir viver no céu, para estar lá, simples. Mas as outras respostas que tive durante todo esse tempo, por causa de saúde mesmo, tenho estudado, tenho aprendido que é melhor e tal. Mas teve uma época que eu como muito raramente. Aí depois, como só peixe. Aí depois, agora eu não como nada. Foi uma caminhada. Mas tem gente, por exemplo, existem lugares que não é a mesma realidade, as pessoas vão conseguir fazer a mesma coisa que fiz. Tem lugares que é carente em certos alimentos e às vezes o que tem ali é carne. Existem aldeias e o alimento deles é um pão, é água. Isso vai valer para eles? Não vai valer. Por isso que você tem que ter sabedoria e domínio próprio, temperança, para você pensar, né, com sabedoria, cuidar da sua vida, não ficar julgando o outro, porque o que você faz para você não vai servir para o outro. A forma que você vai decidir as coisas não vai servir para o outro, mas vai influenciar. Você tem que sempre procurar escolher o melhor dentro das condições que você tem. Mas se você pedir ajuda de Deus, ele vai te ajudar a fazer até o impossível. Até aquilo que você não vê na sua casa que é possível, que não tem, ele pode providenciar, se você crer, se você trabalhar junto com ele para isso. Mas existe um caminho, existe um processo. Se você pede, ele vai realizar. Ele vai fazer acontecer, ok? Então, amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Essa parte do alimento deste capítulo, acho muito necessário. E se você estiver anotando, anote. Se você não estiver anotando, anote para você rever isso. Anote a referência do capítulo para você estudar. Porque você não precisa depender só de profissional da saúde para conhecer sobre você mesmo, sobre o alimento que você precisa ingerir, como ingerir. Você consegue aprender isso. E se você está com dificuldade em alguma coisa, Deus vai providenciar as ferramentas certas, vai encaminhar pessoas. Não é à toa que você está aqui nessa semana. E esta é a minha missão. É ensinar o que eu tenho aprendido para também me ajudar a continuar vivendo o que eu tenho ensinado. Deus, ele pede de nós, não é porcentagens, não é uma divisão, não é um pouquinho. Oferta se dá para a igreja, né, para servir lá a igreja, e aí, alguns dias da semana eu quero que você me serve lá na minha casa. Ele pede de nós 100%, para a gente servir ele em todo momento. Toda oportunidade que tivermos, nós transbordarmos do amor de Deus. Ou a gente vai ser um cheiro de vida para a vida, ou um cheiro de morte para a morte. Só que para isso, eu tenho que andar com quem é vida. E hábitos, como vocês viram nessa semana, hábitos constroem nosso caráter. Hábitos constroem o nosso caráter. E o hábito de uma alimentação que não é saudável está construindo o seu caráter também. Se você não tem uma alimentação saudável, você tem que ter ciência de que caráter eu estou construindo com os hábitos que eu estou tendo. Que tipo de pessoa eu estou me tornando com os hábitos que estou insistindo alimentando. Por isso a oração, por isso o jejum, para que ao fazer isso, a gente enxergue a nossa necessidade de mudança. Compreendem? Então, em nome de Jesus, hoje, nos momentos de orações das 10 e das 3 da tarde, peça a Deus aquilo que é impossível para você. Ore crendo, peça Ele ajuda, peça Ele auxílio, peça Ele para você enxergar as providências dEle, peça Ele cura, peça Ele forças para fazer a vontade dEle, peça Ele a capacidade para obedecê-lo, para enxergar melhor a sua palavra. E Ele vai te ouvir. E quando você orar,
uma tarefa aqui, ó. Terminou de orar, você vai agradecer a Ele, falar obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu minha oração. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai responder. O motivo de muitas vezes Deus demorar a responder a nossa oração é porque a gente não está preparado para receber. E aí Ele anda com a gente no processo. Saiba que Ele ama você, Ele se importa com você, Ele sabe das suas dificuldades, do quanto você já levantou e caiu, Ele não te condena. Se Ele não te condena, quem sou eu para condenar? Quem é sua família? Quem é outras pessoas? E quem é você mesmo para fazer isso? Apenas abrace o que Cristo já fez por você e confie no poder dele para fazer infinitamente mais aquilo que você nem imagina. Amém? E faça você a sua oração individual com Deus e um dia abençoado, viu? Na presença do Pai. Não foque nos sintomas, na dor de cabeça, na vontade de comer. Lute, porque vai ser sua carne, o desejo de comer, porque vai ser sua carne gritando. Humilhe ela na presença de Deus. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã de estudo, de aprendizado. Obrigada porque o Senhor não nos condena, porque o Senhor nos ouve, nos ama, nos acolhe e está muito mais interessado no nosso bem do que nós mesmos. Nos ajude, Pai, a ter as atitudes necessárias para vivermos uma mudança, uma transformação em nossa vida. Nos ajude a enxergar as tuas providências que já existem, para que possamos ser pessoas melhores. Hoje, Pai, estamos aqui, aceitamos o desafio para nos envolvermos mais no que temos aprendido esta semana, e hoje iremos jejuar, vamos escolher ingerir frutas do que os alimentos que habituamos comer, e pedimos ao Senhor ajuda para isso. Porque nossa carne vai sentir, vai ficar com desejo de comer, a barriga vai doer, a cabeça vai doer, talvez alguns vão até suar. Não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E ajude eles a lembrar que quando eles estiverem desistindo, leve a mente deles quando o Senhor esteve no deserto, 40 dias, 40 noites, fazendo isso por cada um de nós. E que se o Senhor fez, foi para mostrar para nós também que é possível a gente fazer. E o Senhor não está pedindo a gente para fazer isso por 40 dias, 40 noites. O Senhor está falando assim, ó, só aceita o que eu já fiz por você. Ajude, Pai, os seus filhos a entenderem isso. E que hoje, ao decidir viver esta experiência, eles entendam que eles estão já treinando o hábito do domínio próprio, que é um dos remédios do Senhor. Eles já estão aprendendo a exercitar a vontade que está doente. Ajude-os a lembrar, porque se nós vencermos o nosso apetite, teremos a capacidade de vencer qualquer coisa. Porque com o Senhor nós podemos qualquer coisa. Conceda a eles força, poder espiritual. Em nome de Jesus, acompanhe cada um para as suas atividades e que o Senhor possa fazer deste louvor que vamos ouvir agora a nossa oração, seja a nossa vida, seja a nossa visão, e que os nossos passos possam seguir o do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho. Amém. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença, meus passos conduz. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em minha
coração.